e deu ruim para o Daniel Workar. O ministro André Mendonça deu um checkmate em Daniel Workar, no Alexandre de Moraes e também no Dias Toffoli. Nós vamos trazer aqui porque realmente por essa eles não esperavam mais uma atacada de mestre do ministro André Mendonça, que deixou todos de queixo caído. E mais, nós vamos trazer aqui também, pessoal, olha só, vocês não vão acreditar quem está na lista da delação do Daniel Workar. Vazou aqui a tal lista e autoridades importantíssimas do jogo político em Brasília fazem parte dessa lista. Nós vamos trazer isso aqui porque realmente o Daniel Workar está vendo que se ele não falar nada o quanto antes, pode ser que a delação dele vá para o espaço e ele fique preso por pelo menos 30 anos. E também nós vamos trazer aqui, pessoal, teve a posse do Cássio Nunes e do André Mendonça ali no TSE e aconteceu algo que está deixando todo mundo confuso. Alexandre de Moraes e Michele numa cena que é realmente de coçar a orelha, pessoal. Vocês vão ver aqui essa cena que aconteceu entre o Alexandre de Moraes e a Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer aqui. Então, pessoal, nós vamos começar mostrando aqui o checkmate que o ministro André Mendonça deu no Workar e nos seus comparsas. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal, veja a matéria e voltamos em seguida. O André Mendonça está realmente saindo melhor que a encomenda. Ele acaba de dar um nó, uma espécie de checkmate agora no Workar e na sua defesa. Vou te explicar. O Workar estava usando a sua delação, a delação mais esperada da história, como se fosse uma ferramenta de barganha. Ele faz primeiro uma delação extremamente superficial, não implica ninguém, não fala quem é o culpado, quais são os culpados, não fala nada, absolutamente nada. Eu acho que ele já sabia que a delação não seria aceita. O objetivo dele era justamente que ela fosse rejeitada e ele pudesse pedir um recurso no plenário da segunda turma para que fosse votado. Dessa maneira, enfraqueceria o André Mendonça e poderia deixar até a investigação meio que nula. Só o que o André Mendonça está fazendo? Como o Workar vai querer usar a sua delação como barganha, o André Mendonça está falando agora o seguinte: quer saber, Workar? A gente não precisa mais da sua delação. Com tudo que a gente aprendeu e que a gente já sabe, nós já temos o bastante para prender todo mundo. Só que aí vem um problema. Se acontecer uma condenação sem a delação do Workar, o Workar passa o resto da vida preso. Pelo menos uns 30 anos. Porque nós estamos falando da maior fraude bancária da história do nosso país. E não só ele, várias outras pessoas também ficariam presas. Aí vem outro detalhe. Tem outras pessoas dispostas a delatar. Como, por exemplo, o ex-presidente do BRB, que fazia os pagamentos das propinas, que não vai querer passar o resto da vida preso. Então, Workar, fica com a sua delação aí, precisa dela não, irmão, tamo junto. Tem outras pessoas dispostas a delatar. Saiu essa matéria aqui, eu quero compartilhar, acho que do Metrópolis, escuta aqui. As novas descobertas da Polícia Federal sobre a fraude bilionária envolvendo o Banco Master podem deixar a delação premiada de Daniel Workar em segundo plano. Os investigadores acreditam ter um conjunto de provas mais extenso e novos personagens que surgiram na quinta fase da Operação Compliance Zero, como o senador Ciro Nogueira, considerado um dos líderes do Centrão. Com a prisão de Felipe Workar, o primo do dono do Master, e os materiais apreendidos pela Polícia Federal em endereços ligados a Ciro Nogueira, além de 8 celulares e computadores de Daniel Workar, as autoridades avaliam que podem concluir o inquérito mesmo sem a delação. Para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, Workar tenta fazer uma colaboração seletiva, poupando nomes e escondendo o suposto destino de dinheiro desviado nas fraudes. A Polícia Federal também comunicou à defesa do banqueiro que novas fases da operação devem ocorrer, mesmo enquanto aguarda o fechamento de um acordo. Novas fases da operação quer dizer novas buscas e apreensões, talvez novas prisões de pessoas que sabem do esquema. Workar está perdendo a chance de diminuir a sua pena. Com isso, as autoridades não descartam a possibilidade de rejeitar a proposta dos advogados de Workar por falta de informações inéditas. Além de apresentar novos dados, a lei exige que o delator forneça provas substanciais das declarações, como documentos, vídeos, fotos e gravações.
Curiosamente, o Mauro Cid não apresentou nada. Lembra do Mauro Cid? Pois é, ele não apresentou nem sequer uma prova, mas condenaram Bolsonaro. E outros materiais que possam corroborar com os relatos. Caso o empresário tenha a delação negada, deve seguir preso enquanto aguarda a tramitação do processo. Preso há mais de 2 meses, Vorcaro tem pressionado os advogados para apresentarem um pedido de habeas corpus. Nos bastidores, a avaliação é que a concessão de liberdade seria praticamente impossível diante da quantidade de elementos probatórios e da pressão da sociedade sobre o caso. A 5ª fase da Força Tarefa aprofunda as investigações sobre as relações políticas de Daniel Vorcaro com figuras influentes do Centrão e aumenta a pressão sobre o dono do Master em busca de novos nomes que possam ampliar a investigação. Além de Ciro Nogueira, outros personagens do Centrão podem estar na teia de Vorcaro. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, teria voado em um helicóptero do dono do Master após participar do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 em novembro de 2024. Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março. A prisão ocorreu no âmbito da 3ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília, o BRB. E para mais informações sobre o caso Master, acesse Metrópolis. O Metrópolis está fazendo uma boa reportagem. O André Mendonça está dando agora... Eles vieram com 6, o André Mendonça foi no truco. É 11. É 12, né? Basicamente ele está falando assim, quer saber, Vorcaro, a gente não precisa da sua delação mais. Se você não tem informações relevantes que possam agregar as investigações, então faz o seguinte, fica com a sua delação para você e aproveita e fica aí mais 30 anos preso. O Vorcaro vai ter que mudar a estratégia. Ele é um cara que ele não tem condição de aguentar a prisão. Um cara que vivia do bem e do melhor, gente. Você tá de brincadeira com degustação de uísque de 600 mil reais. Ele não tem condição. Ou 600 mil dólares, eu não lembro. 600 mil reais. Ele não tem condição de ficar. Então ele vai ter que entregar. Vorcaro, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O Brasil quer saber o que o Moraes ficou de bloquear naquela mensagem de visualização única. Não tem como você ter qualquer benefício se você não explicar exatamente o que foi que o Moraes tinha conseguido bloquear para você. Fala a verdade, delata mesmo, fala tudo, meu irmão. Não caia no papo dos seus advogados, fale tudo. A única chance que você tem de não passar o resto da vida preso é você falar tudo. E ano que vem vai piorar. Ano que vem nós vamos fazer maioria no Senado, vai haver uma troca radical no STF, vai ter ministros saindo, inclusive os que você pagava, vão sair, vão sofrer impeachment, e nós vamos colocar ministros honestos. Aí eu te pergunto, com ministros honestos no STF, você acha que você tem alguma chance de receber um livramento aí, um habeas corpus? Não tem, Vorcaro. Você tem este momento agora para ajudar a salvar o Brasil. E olha, ajudando a salvar o Brasil, a limpar essa lama que existe no Estado brasileiro, você pode até ser agraciado por uma como é que fala? Graça presidencial. É possível. Se você for uma peça importante para salvar o nosso país, quem sabe você não recebe aí uma graça. Pois é, agora nós vamos mostrar uma outra matéria, porque vazou parte da lista da delação do Vorcaro e tem nomes de pessoas influentes, autoridades do Brasil. Claro, o Daniel Vorcaro está vendo que a sua delação pode ir para o espaço e ele tratou de começar a falar. Preste atenção aí, o André Marcília, jurista, vai mostrar para nós do que se trata essa lista. Vazou hoje na Folha de São Paulo uma bomba do caso Master, uma lista de influenciadores e veículos de comunicação pagos pelo Vorcaro para falar mal do Banco Central e para defender o Banco Master na internet. Nessa lista tinha cartilha de como cada um deve falar e contratos de até 8 milhões de reais. Você já deve ter ouvido falar de alguns desses nomes. Há alguns meses, alguns desses nomes de influenciadores circularam pela internet e até pela imprensa. Agora vem a lista completa. Eu vou te dizer quem está nessa lista e
quanto cada uma dessas pessoas recebeu. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e a Folha publicou que o projeto DV, que é Daniel Vorcaro, ele tinha essa pretensão de sair comprando a opinião de todo mundo. Quem fazia isso, ou quem empreendeu essa tratativa, foi uma empresa do próprio Vorcaro chamada Super Empreendimentos, nada mais sugestivo. Passou também pela agência MIT do publicitário Tiago Miranda e foi distribuída por cerca de 40 perfis identificados pela Polícia Federal. O total dos contratos, 8 milhões. Já tinham sido pagos 3,5 milhões antes da Polícia Federal entrar em ação, e aí, quando ela entrou em ação, a coisa paralisou. Agora, os nomes que estão na lista. Vamos lá. Olha, Luiz Bate está nessa lista, um jornalista com 24,3 milhões de seguidores no Instagram e contrato de 500 mil por mês, por 6 meses. Confirmou a relação com a empresa, mas alegou sigilo sobre os detalhes. Cardoso Mundo, 4,6 milhões de seguidores e 200 mil foram pagos. Marcelo Renault, 1,2 milhão de seguidores e 78 mil reais. Charles Costa, oficial, 696 mil seguidores e 35 mil reais. Not Journal, 289 mil e 30 seguidores e 30 mil por mês. E o projeto do Daniel Vorcaro ainda tentou comprar 50% do veículo por 5 milhões e a proposta foi recusada. GPS Brasília, 182 mil seguidores, 100 mil reais por mês e mais 2 perfis, Alfinetei e Deu Bus, 500 mil cada um. Vários alegaram, aspas, serviços comerciais sem direcionamento. O que é isso? Enfim, e a Folha disse que tem os documentos todos. Tem a cartilha, tem os títulos, tem os textos, tem as fotos e roteiros de vídeos prontos repassados para cada um dos perfis. Senhores, é o seguinte, publicidade é uma coisa, suborno é outra. Se eu chegar aqui e alguém me disser, vou botar aqui uma publicidade da minha empresa no teu canal, ótimo, ali coloca que ninguém quer, mas coloca aqui no meu canal, isso é publicidade. Se a pessoa chega e fala assim, olha, Marcília, você tem que dar opinião sobre o fulano assim ou assim assado, isso é suborno. É diferente, uma coisa é publicidade, outra coisa é comprar a opinião da pessoa. Isso é suborno e isso é ilícito. O projeto Daniel Vorcaro, agora revelado em sua totalidade pela Folha, mostra como o Vorcaro operava, mostra por que o Vorcaro realmente tinha que ir para a cadeia. Um banqueiro investigado como ele merece ter o fim que está tendo, quer ficar guardado atrás das grades, ao invés de criar a confusão que criou, não apenas confusão com jornalistas que queria quebrar os dentes do Lauro Jardim, confusão com a imprensa, confusão com o mercado financeiro, como também confusão no próprio debate público, na própria internet. Olha, incrível como o Vorcaro saiu por aí pagando todo mundo que aceitou. Como diz um jornalista de Brasília, o Vorcaro comprou todo mundo que estava à venda. Ainda bem que nem todo mundo está à venda. E olha só, pessoal, realmente o Brasil tem hora que parece um hospício, né? Parece uma bagunça, um circo. Olha o que aconteceu na audiência ali, que tomou posse o Cássio Nunes e o André Mendonça, mas olha o que aconteceu logo em seguida. Vocês vão ficar de queixo caído e tem uma cena entre a Michelle Bolsonaro e o Moraes, ministro Moraes, que é no mínimo curiosa. Preste atenção aí nessa matéria e voltamos em seguida. Pense comigo. Esse país, eu cheguei à conclusão, veja você, esse país virou um hospício. Em 24 horas eu descobri, ou nas últimas 24 horas, descobri que esse país é verdadeiramente um hospício. Se não, vejamos. Ontem foi posse do ministro Nunes no Tribunal Superior Eleitoral. Ministro da Suprema Corte assume a presidência do Supremo Tribunal Eleitoral, ou Superior Tribunal Eleitoral. Vejam bem o que aconteceu. Houve discursos idiotas, houve manifestações de relacionamento incríveis,
como, por exemplo, a nossa querida Michele dando um abraço íntimo no Moraes, o algoz do seu marido. Em vez dela cumprimentá-la, tudo bem, então numa festa, ela cumprimentar assim com a mão, não, ela abraça o ministro e o ministro abraça ela. Vejam a foto. Vejam aí. Tem mais. O Lula entra, ele foi convidado, ele entra lá para a posse do Nunes, do Marques Nunes. Ele entra de mãos dadas com a ministra Carmen Lúcia. Vejam aí. Lula entra de mãos dadas. Isso é um hospício, meus amigos. Não é possível. Essa intimidade, isso é imoral. Mas não para por aí. Depois, no jantar de gala, na comemoração para a recepção do novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro empossado, o presidente, começa a cantar e a dançar. Cantar pagode, cantar samba e a dançar. Vejam aí. Então, isso é um hospício. Não é possível que um país sério, fala a verdade, um país sério tenha gente desse nível. As coisas se misturam. Mistura-se tudo. É um balaio de gato, meus amigos. Não tem responsabilidade nenhuma do cargo. O sujeito exerce um cargo de responsabilidade como esse e simplesmente dá um jantar. Não deveria nem ter tido jantar. Toma-se posse e cada um vai para sua casa. Não teve um jantar e cobrou-se entrada para o jantar. E termina tudo em samba, em pagode. Antes terminava em pizza, agora termina em samba e pagode. Vocês querem que a gente acredite em quê? Quando a gente vê essas cenas, você fica pensando, meu Deus, que país é esse? E olha só, Moraes pode estar com os dias contados em Brasília e você vai saber agora por quê. E não tem nada a ver como eles estavam falando antes, simplesmente com lei Magnitsky, com Donald Trump e queria tirá-lo do poder. Não, não. Agora tem uma outra situação. O jornalista Caio Coppola vai trazer para nós. Olha só, o Moraes parece que não é mais intocável. Agora o jogo virou e você vai entender por quê. Confira. Que situação bizarra. Alexandre de Moraes recusou aplicar uma lei penal em vigor sob pretexto de que ela pode ser inconstitucional. Em outras palavras, o ministro não vai cumprir a lei agora porque ela pode ser considerada ilegal no futuro. Enquanto isso, o direito fica jogado às traças em alguma gaveta do STF e pessoas reais de carne e osso apodrecem na cadeia por crimes que não cometeram. Claro que eu estou falando da nova lei da dosimetria, uma lei que ameniza um pouco a injustiça cometida contra os réus do 8 de janeiro, que foram condenados a penas flagrantemente abusivas. Na prática, ao decidir que não vai decidir, Alexandre de Moraes coloca o caso em um limbo jurídico e suspende sozinho, por prazo indeterminado, os efeitos concretos de uma lei aprovada por centenas de parlamentares. Para a gente entender a gravidade do que está acontecendo, vamos assistir a essa fala reveladora do senador Flávio Bolsonaro nesse final de semana. E numa canetada monocrática, mais uma vez, um ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. E o pior é que a participação de Alexandre de Moraes na elaboração do texto da dosimetria é fato amplamente noticiado na mídia e confirmado pelo deputado relator do projeto de lei no Congresso. Tanto que Flávio Bolsonaro não se mostra surpreso com o ativismo judicial do ministro, mas sim com a sua incoerência.
Vamos digerir com calma essa informação. Aqui nós temos um senador da República, líder nas pesquisas de intenção de voto para a presidência, alegando que não faz sentido um juiz sozinho, numa canetada, tornar sem efeito uma lei aprovada pelo Congresso, especialmente considerando que foi esse mesmo juiz quem redigiu o texto da lei. E essa não é uma fala sigilosa ou de bastidores. Flávio Bolsonaro disse o que disse publicamente, à luz do dia, numa coletiva de imprensa, o que só evidencia que essa situação absurda já foi completamente normalizada no debate público. Para começo de conversa, a Constituição proíbe que juízes exerçam atividade política ou partidária, e a Lei Orgânica da Magistratura impede juízes de se manifestarem fora dos autos sobre processos que venham a julgar antecipando o seu juízo. Mas essa linha já foi cruzada faz muito tempo. Aqui a gente está falando de uma negociação política que chega ao cúmulo de ter o juiz da causa como redator da lei que será posteriormente examinada por ele mesmo. Vejam o descompromisso do Supremo com o princípio da imparcialidade nesse caso do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, no mesmo processo, é vítima dos supostos crimes, investigou os envolvidos, é comentarista do caso na imprensa, é relator e juiz das ações penais, é juiz de execução das penas e é o autor ghostwriter da lei que visa corrigir excessos que ele próprio cometeu ao sentenciar os réus. Pode fazer as contas, são 7 Alexandres em um. Eu não sei como ele arranja tempo para visitar a mansão, tomar uísque e passear de jatinho. Mas vamos dar um passo para trás. Em tese, o Brasil é uma república democrática. O termo república vem do latim, significa coisa pública. Já a palavra democracia vem do grego, significa governo do povo. Essa ideia de coletividade, de participação popular, é cristalizada no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Portanto, os poderes eleitos, executivo e legislativo, deveriam ter protagonismo no Brasil. Mas o governo e o parlamento se tornaram meros coadjuvantes do STF, o poder não eleito, que é atualmente a principal força política do país. E esse caso da dosimetria é só o exemplo mais recente, mais bem acabado desse desequilíbrio institucional. Foi um ministro do STF que redigiu a lei da dosimetria, é um ministro do STF que se recusa a executá-la e serão ministros do STF que vão julgá-la. São 3 poderes reunidos no mesmo órgão. Por isso não é nenhum exagero afirmar que no Brasil de 2026 o poder não emana mais do povo, ele irradia do STF. Claro que isso é uma distorção completa da ordem democrática, tanto que a pesquisa Meio Ideia desse mês apontou que para a maior parte dos brasileiros o principal risco à democracia é a concentração de poder no judiciário. Nesse mesmo sentido, 75% dos entrevistados pelo Datafolha disseram que os ministros têm poder demais. Enquanto isso, a futura Apex indica que 54% dos brasileiros já é favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes, um sentimento que se vê refletido no Congresso, onde a maioria absoluta dos senadores já peticionou pelo afastamento do ministro. E com certeza, essa recusa de Moraes em aplicar a lei da dosimetria só reforça a tensão e a desconfiança entre as instituições. Porque o ministro suspenderia os efeitos de uma lei escrita por ele mesmo? Será que é para não dar uma vitória política aos críticos do Supremo antes das eleições? Será que é uma demonstração de força para fazer frente ao seu desgaste nos últimos meses? Será por capricho? Aqui a gente já está no campo da especulação, mas uma coisa é certa: Alexandre de Moraes não é mais intocável como antes, e seu poder parece estar com os dias contados, assim como o sofrimento de tantos que foram punidos injustamente pelo 8 de janeiro. Pois é, pessoal, realmente essa matéria que nós mostramos aqui sobre a posse ali no TSE e mostrando tudo o que aconteceu ali, isso descreve como está o Brasil hoje, um circo, um hospício, né? Onde já se viu o presidente do Brasil entrando de mãos dadas, de braço dado ali, com a atual chefe ali do TSE, ministra do Supremo e presidente do TSE. Isso mostra, no mínimo, uma suspeita aí sobre quem colocou o Lula ali na presidência, né? De acordo com o próprio ministro Barroso e até mesmo com o Gilmar Mendes, né? Eles falaram: nós vencemos o bolsonarismo e se não fosse pelo STF, o Lula, não teríamos Lula na presidência, foi o que eles falaram. E aí, pessoal, nós vimos depois o Cássio Nunes fazendo um pagode, uma festa. Vamos e venhamos. Você acha, você que está aí, coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você acha que hoje,
na atual conjuntura que temos em Brasília, tanto no sistema político, judiciário, no sistema de leis também do Congresso, onde tem um calhamaço de leis e PLs que precisam ser votadas ali, e tudo que está acontecendo no Brasil. É momento de festa? O que você acha? Você acha que os políticos, né, os ministros do Supremo, eles têm motivos para poder dançar samba e pagode numa cerimônia paga pelo seu dinheiro e pelo meu dinheiro? Aquela cerimônia ali foi paga pelo nosso dinheiro. E na verdade, pessoal, na verdade, o que aconteceu ali na posse do TSE, toda aquela festinha ali, né? Tudo isso mostra o que eles fazem com o povo brasileiro. Eles sambam em cima da cara do povo brasileiro com o nosso dinheiro. Olha o que vai acontecer esse ano, pessoal. Estamos em ano eleitoral, onde teremos eleições federais, né? Eleição para presidente, para governador, eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, todo mundo. Olha o que vai acontecer. 5 bilhões de reais julgado pelo ralo, assim, fundão eleitoral, para poder te convencer a votar neles, para depois eles virem roubar de você também. Você é roubado 2 vezes. Olha que absurdo. E aí, essa festa que foi feita ali no TSE é feita com o nosso dinheiro, mas a festa acontece não é só um dia, não, acontece o ano inteiro. Na verdade, nós estamos agora, né, passamos 4 meses do ano, janeiro, fevereiro, março e abril, pagando imposto. Por quê? De acordo com os economistas, o brasileiro fica até abril pagando imposto. São 4 meses no ano que a gente tem que pagar imposto para poder usufruir de alguma coisa os outros 8 meses, né? Tudo isso, se você pegar ali em São Paulo, tem um impostômetro, né? Aquele painel que mede ali quanto que nós já pagamos de imposto. É sempre um absurdo, é sempre assim, de cair o queixo. Agora, tudo isso porque o povo brasileiro aceita de forma morosa e passiva. Eu tenho certeza que você não aceita e você também está indignado com essa situação. Então eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, porque aqui nós vamos continuar denunciando e trazendo esse tipo de matéria. Se você gosta, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Se você não sabe como compartilhar, aqui embaixo tem um botão do joinha, tem um botão para você se inscrever e do lado tem uma setinha. Nessa setinha você clica e compartilha. E por que eu peço para compartilhar? Porque muita gente não sabe dessas coisas que nós mostramos aqui, do que acontece de verdade lá em Brasília por detrás das cortinas. Uma vergonha essa festinha no TSE. Eles deveriam ter a pouca vergonha, a hombridade de nem comemorar nada, porque o Brasil, do jeito que tá, não tá para comemorar. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários.